Paz do Senhor Jesus. Quem fala é a irmã em Cristo, missionária e pastora Nathalie, do Ministério Santidade ao Senhor, daqui da cidade de Maceió, em Alagoas. Bom, hoje eu quero trazer para vocês experiências e um estudo, tá? Esse estudo não é baseado na experiência de nenhuma outra pessoa, é na minha própria experiência daqui do meu ministério. Não é baseado no estudo de nenhum outro pastor, nenhuma outra pessoa, não. É baseado naquilo que nós estamos vivendo atualmente aqui, na nossa igreja. Então, nós temos aprendido com o Senhor tem nos ensinado a armar espiritualmente a igreja, a preparar a igreja para a grande guerra. Nós estamos em constante guerra espiritual. Só que a maioria das pessoas, a igreja, ela está dormindo, então ela não percebe o que está acontecendo em sua volta. E eu digo que tem muito crente que ele acha que por não sentir nada ruim, não tem nada ruim na sua casa. Por não sentir nada ruim, não tem nenhum demônio atuando na sua vida. Mas se engana. Se engana. Porque dentro das nossas próprias casas há vários portais. E hoje o estudo, baseado nas minhas próprias experiências aqui, de batalhas espirituais, sobre portais espirituais. Que tipo de portais espirituais? Esses portais espirituais servem para quê? Como fechá-los? Como identificá-los? Você vai saber tudo isso aqui, nesse vídeo, hoje, sobre os portais espirituais. Eu anotei aqui, na folha, para que eu não esquecesse de nenhum detalhe, porque é muito frustrante a pessoa escrever ou falar de um assunto e perceber que esqueceu algum detalhe. E um pequeno detalhe pode fazer muita diferença na vida espiritual de alguém. Pode ser um divisor de águas. Aquele detalhe pode estar falando exatamente aquilo que você está vivendo. Então, vamos iniciar aqui aquilo que eu aprendi com os dons que a igreja recebeu. Eu digo a igreja porque foi um dom concedido a todos nós, Porque o dom, quando alguém recebe, ele não é para si próprio, ele é para edificação da igreja. Então aqui eu anotei os principais portais. Um dos maiores portais que eu conheço, que eu sei, são os espelhos. Claro que há portas físicas que também podem ser portais, como por exemplo uma porta, uma janela. Por isso vocês têm que ter óleo consagrado em casa. Muitos pastores, muitas igrejas proíbem que os membros usem o óleo. A gente não pode usar o óleo de maneira irresponsável. Isso daí, de fato, não podemos estar ungindo qualquer tipo de coisas ou pessoas. O óleo representa o Espírito Santo, sim. Mas se você for ver, se você for compreender as Escrituras, você vai saber que o óleo ele foi designado lá no Antigo Testamento, quando foi levantado o primeiro tabernáculo, onde seria instituído os primeiros cultos a Deus. Foi dada uma ordem ali, que os próprios levitas, sacerdotes, eles produzissem seu próprio óleo e fosse consagrado. E fosse ungido com todos os utensílios da casa do Senhor. Do lugar onde eles ali iriam sacrificar, ali iriam cultuar e adorar ao Senhor. Por quê? Porque a partir do momento em que você
unge algo, você consagra algo, você apresenta algo a Deus. É como se você estivesse marcando aquele lugar, aquele objeto, aquele território com algo destinado a Deus, algo que é separado, que pertence a Ele e que ninguém pode tocar sem a autorização dele. Então é necessário entender e compreender antes que você fale ou questione alguma coisa. Eu falo por experiência própria, porque aqui nós temos vivido grandes dias de batalha e temos sim usado o óleo como estratégia dada pelo Senhor e também pelos anjos de como fazer barreiras espirituais, profetizando e usando as mãos ungidas, consagrando todo o território. Existem demônios que são territorialistas e quando eles entram no lugar, no ambiente, eles deixam uma gosma preta ou verde, que é uma forma de marcar aquele território para eles. Então, quando você consagra, quando você unge, você está marcando território para o Senhor. E é uma estratégia de guerra. Amém? Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque nós vamos falar sobre os portais. Então, a importância de você ungir as portas da sua casa, as janelas, todo tipo de entrada de pessoas, porque demônios, eles podem passar por qualquer fresta, até mesmo por debaixo da porta, sabe? Eles conseguem aumentar e diminuir de tamanho. Eles podem ser por exemplo, um demônio de 3 metros e pode ficar do tamanho de uma formiga para poder entrar na sua casa. Eles podem ficar pequenos e eles podem crescer. Eles podem assumir vários tamanhos e formas diferentes. Então, eles podem entrar por qualquer brecha, qualquer espaço que estiver ali na casa da pessoa. Então, existem casas que têm a proteção espiritual. Sim, toda casa que tem um crente que ora, que jejua, que busca, ele tem os anjos que estão ali. Mas, às vezes, pelos objetos que as pessoas têm em casa, os demônios conseguem ter livre acesso a elas. Se tem um anjo na porta e se tem algum portal dentro da casa, os demônios não vão entrar pela porta, porque tem um anjo lá. Ele vai entrar pelos portais. Então, é justamente isso que nós vamos falar, sobre os portais. E o primeiro, e o mais perigoso, que eu considero, são os espelhos. Gente, vocês não têm ideia como os espelhos são portais. São portais por onde demônios entram e saem assim, facilmente. Os espelhos. E os espelhos, ele é o portal mais usado pelos bruxos. Sim, é o portal mais usado. Aliás, é o portal que eles usam para fazer a projeção astral. Eu vou estar explicando sobre isso. Você vai entender. Mas há formas de você se proteger fechando este portal. Como ungir com óleo consagrado da cor dourada ou amarela. Você sabia que no espiritual, cada óleo, cada essência, cada cor, ele representa algo. Então, essa cor de óleo, que é a cor mais comum, se você ungir os espelhos, orando, profetizando barreiras espirituais, ele vai bloquear a ação da entrada e saída de demônios. Mas tem um tempo determinado. Depois de 24 horas, depende daquilo
né? Do ataque que você está sofrendo, do demônio que está passando pelo espelho. Tem uma validade essa barreira. Então é necessário ungir novamente. Por isso que aqui é onde eu estou, que é uma casa pastoral, nós ungimos os espelhos todos os dias. E as janelas e as portas todos os dias. A um certo horário. 5h da tarde, que é um horário que é a transição planetária. E quando escurece, o fluxo de demônios que sobe a Terra é muito grande. Por isso a importância de fazer barreiras e ungir. Eu estou falando aqui da casa pastoral porque é uma casa da igreja. Uma casa que recebe pessoas que estão em processo de libertação. Pessoas que estão sendo treinadas para ser levantadas como guerreiras espirituais. Pessoas que receberam dons e não sabem como dominá-los, os dons. Não sabem como controlar, não sabem como trabalhar com estratégias espirituais. Então essas pessoas precisam estar num lugar protegido dos ataques, entende? Então aqui nós temos regras e um cuidado maior, principalmente com os portais. Espelho é uma coisa que todo mundo tem e é necessário ter, precisa ter, mas existem espelhos, quanto maiores demônios e mais bruxos vão passar por eles. Bruxos, eles não podem assumir tamanhos, eles não podem diminuir de tamanho. Depois eu vou explicar ainda nesse vídeo como eles fazem a projeção astral, como eles passam pelos portais, que são os espelhos. Então, os espelhos, como eu disse, quanto maior, se você tem um espelho grande na sua casa, que dá para passar uma pessoa de tamanho natural nele, certamente vai passar bruxos de tamanho natural nele. Entendeu? Espelhos menores, pequenos, do tamanho da mão de uma pessoa, assim, não dá para passar um ser humano ali. Então, um bruxo, ele é um ser humano, não dá para passar por ele. Então, os únicos que vão passar por ele são os demônios. Os demônios conseguem diminuir de tamanho, mas os bruxos não conseguem. Mas eles conseguem usar os espelhos menores para ver, vigiar a sua casa, para ver o que você faz. Pasme, eles conseguem ter acesso à casa dos crentes, das pessoas. Os crentes, olha, eles sofrem todo tipo de contra-ataque, não sabem nem se defender. Ficam correndo atrás de pastor, pedindo oração e muitas vezes faz uma oração aqui, faz uma oração ali. E daqui a um tempo o problema volta a acontecer, se não piora, por conta desses portais. Os demônios conseguem ter livre acesso na casa da pessoa por causa desses portais. Então, os espelhos, ele é o maior portal que tem na casa das pessoas. Pessoas que colocam espelho no teto, pessoas que dormem virado para o espelho, isso é um perigo. Demônios saem de lá, eles conseguem colocar a mão na cabeça das pessoas, pessoas que dormem sem ungir a cabeça, sem profetizar barreiras. Eu tô falando de ataques espirituais mesmo. Eu não tô falando de crente comum, não. Tô falando de crente doido mesmo, que crê no sobrenatural e que sabem que essas coisas existem de fato. Eu tenho vivido isso e existem. Eu não tô dizendo que vocês têm que viver agora numa paranoica, ungindo tudo, tal, mas a batalha espiritual existe. E quem não quer ser uma vítima dos demônios vai ter que aprender a guerrear e vai ter que aprender as estratégias. E eu estou aqui para ensinar vocês a armar a igreja, porque a igreja está completamente desarmada. A maioria dos crentes não tem armadura espiritual. A maioria dos crentes não tem espada, não tem escudo, não conseguem profetizar, porque não tem autoridade no mundo espiritual para profetizar, seja barreiras ou alguma coisa. Eles não sabem como se defender. Eles vivem sendo atacados na área financeira, na área sentimental, espiritual, em todas as áreas da vida. E eles não conseguem, acham que jejum e oração é o suficiente. Depende do contra-ataque, do ataque que você está sofrendo. Se você está sofrendo um ataque
de legiões, se você está sofrendo um ataque de demônios, e demônios têm patente, de um principado, de uma potestade, se você está sofrendo um ataque de uma obra de bruxos de alto calão, é necessário você saber se defender, porque nem toda a vida você vai ter alguém para interceder por você, para te defender. Claro, o Senhor é a nossa defesa, Ele quem nos defende, é os anjos quem nos guarda, mas às vezes nós estamos atraindo esses demônios para dentro da nossa casa por não conhecer. A própria palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muita gente está perecendo porque não sabe como bloquear a ação do diabo dentro da casa delas. Então, como eu falei sobre os espelhos, sabe, tem que tomar muito cuidado com os espelhos. Lá na igreja tem 2 banheiros e tem um espelho assim, pequeno em cada banheiro. E eles também são ungidos, os espelhos de lá. E nós já tivemos a experiência, porque uma irmã, ela tirou uma selfie no espelho. E isso fez com que um demônio viesse, o demônio da pombagira viesse, se manifestasse lá na igreja. E quando foi questionado por que ele tinha entrado lá na igreja, porque havia se manifestado ali, porque nós somos uma igreja de doutrina e tá todo mundo na sã doutrina, fechando as brechas, né? Brechas do pecado, brechas espirituais. Então os demônios não têm que entrar, só vai entrar pela permissão do Senhor, se for para guerrear, se tiver uma batalha espiritual por causa de alguma vida ou alguma coisa, ou alguém abriu alguma brecha. Então, uma brecha que foi dada, nesse caso, por experiência própria, porque uma irmã, você vê muito isso nas igrejas, gente, as pessoas vão para a igreja, elas ficam indo no banheiro o tempo todo, ficam se olhando no espelho o tempo todo. Por isso que não aconselho que vocês tenham espelhos grandes em igreja, não é bom. As irmãs ficam se olhando no espelho, preocupadas com a aparência, ficam tirando foto, fazendo pose no espelho. Não se troque na frente do espelho, gente. Evitem ficar nu diante do espelho. Você não sabe quem está te observando do outro lado. Pessoas que têm intimidades sexuais na frente do espelho. Você não sabe o demônio que você está atraindo para o seu casamento, para a sua vida espiritual. Isso não é loucura. Isso eu tenho vivido. De fato, há 1 ano eu estou vivendo batalhas espirituais. Há 1 ano eu estou sendo preparada por Deus para chegar até aqui e falar para vocês. A minha batalha não começou agora. Eu estou há 1 ano sendo preparada pelo Senhor. E eu estou 1 ano adquirindo conhecimento, experiência para poder trazer aqui para vocês. Por isso que eu não falei antes. Porque eu precisava saber tudo sobre o assunto, eu precisava fazer provas com Deus, eu precisava saber exatamente o que acontecia no mundo espiritual para poder falar na prática o que eu vivi para vocês, para que a igreja ficasse armada espiritualmente, para que a igreja não sofresse mais na mão dos demônios, nem dos bruxos, nem dos feiticeiros. Bom, já falei aqui sobre os espelhos. Outro portal muito comum que todo mundo tem em casa são os celulares. Incrivelmente, são os celulares. Por isso que eu digo a vocês, se vocês não querem levantar a ira do Senhor, do Todo-Poderoso, é bom vocês ligarem o celular de vocês no culto. É bom vocês evitarem usar celular. Gente, eu vejo em igrejas mães que dão o celular para os filhos, eles ficam assistindo durante o culto, ficam jogando joguinhos, são portais. Os demônios entram e saem por eles, mesmo desligados, hein? Mesmo desligados. O celular tem que estar desligado, virado com a tela para baixo. Pessoas que oram com o celular ligado, com a tela para cima, vira a tela para baixo. Você quer ouvir o fundo musical, quer ouvir uma pregação, seja o que for, vire a tela para baixo. Isso é muito sério. Eu não tô brincando, gente. Parece loucura,
mas é porque você não conhece o mundo espiritual. Vire os celulares para baixo. Os bruxos não conseguem passar por eles, mas os demônios sim. E os bruxos conseguem ver o que nós estamos fazendo. Eles conseguem, pela câmera do celular, eles conseguem ativar a câmera espiritual. Eles conseguem ter acesso através dos celulares, através das telas de computador. Se você tem computador, né? Vire, unge, ou então, se você não pode ungir, não tem óleo, você pode virar para a parede. Essas telas, vira para baixo, cubra com um pano, profetize barreiras. É só você profetizar. Não deixe as telas viradas para você quando você vai dormir, quando você está orando. E tem também um outro portal que muita gente tem em casa. Por isso que eu sempre preguei aqui e falei, gente, televisão é um portal de Satanás. Também as telas das televisões, gente. Tem crente que fala, mas TV Smart pode, porque TV Smart não tem nada a ver. Mas eu tô só usando o monitor. Tem crente aí no YouTube, que eu não vou nem citar nomes, que não convém. Mas agora é moda ficar colocando monitor dentro das igrejas. Pessoas que trabalham até com libertação. Todos os demônios que são expulsos de uma casa entram nesses portais, fica escondido lá. Depois eles saem, depois de um tempo eles saem de lá, ficam perambulando dentro da casa até achar uma brecha em alguém e entrar de novo. Por isso tem muita gente que não consegue a libertação, que está sempre enfermo, que está com problemas em algumas áreas, com perturbações noturnas, eles não conseguem entender. Pode ser sim, por causa dos portais que você tem na sua casa. Existem portais, existem condutores. Eu vou falar sobre os condutores também, que também são portais, mas de uma forma diferente. Então, como eu falei, as telas do computador, eu já tive experiência de ver legiões, se eu me mostrar, demônios saindo de dentro do espelho, de ver legiões saindo de dentro de uma tela de computador. Você acha que é só porque você acessa certo tipo de coisa que não deveria? Também, né? Se você acessa conteúdos que não deveria, você vai atrair muito mais demônios. Mas as telas, elas podem ser portais que passa demônios, entra, sai. Eles fazem a maior festa, gente. Fazem a maior festa. Pessoas que usam celular na igreja para pregar, sabe? Deixa a Bíblia em casa, mas não deixa o celular. E usa o celular, coloca em cima do púlpito, começa a pregar, começa a louvar com o celular. Isso tem que ser evitado. Isso tem que ser evitado. E muito tem que ser evitado. Se tem uma coisa que Deus odeia e detesta, é essa tecnologia chamada celular, chamada internet. Sério, eu já vi a ira do Senhor por causa disso. Então, isso tem feito muitos pecarem. E os demônios, eles são muito inteligentes, principalmente para a tecnologia. Eles foram criados para isso. Eu não sei se você sabia, mas no inferno são criados demônios. Demônios da tecnologia, demônios que não eram criados há 500 anos atrás. Eles são criados hoje. Porque é os demônios da época, da atualidade, demônios da tecnologia, porque a tecnologia é algo que mais tem crescido. Então são os demônios, eles se evoluem conforme a época, conforme o tempo que nós estamos vivendo. Eles são criados, são demônios evoluídos para adquirirem inteligência artificial, para entrarem nas nossas casas e enganarem as pessoas de maneira assim muito fácil, que as pessoas não têm a mínima ideia. Então, sobre as telas de TV, até mesmo desligada, viu? Não adianta, eles conseguem passar. Então, muitos pastores, gente que ora, expulsa demônio aí, coloca a tela de TV dentro da igreja, mesmo que seja para transmitir, gente. Vocês não sabem o impacto que tem na vida de um crente, na vida de uma pessoa que fica assistindo vídeo de libertação. Evitem ver esses vídeos, sério. Você pode até ouvir, mas ver
Você sabia que os nossos olhos também são portais? Sim, eles são portais. Os demônios, eles podem ver através dos olhos de alguém. Sim, pasme. São janelas da alma. E eu vou falar sobre os olhos, que são condutores. Ouvidos são condutores também. Mas eu estou falando aqui de olhos e ouvidos que não são de Deus, né? Não são de Deus. Pessoas ímpias podem entrar na sua casa e olhar, e através dos olhos daquela pessoa, o demônio pode ver alguma coisa. Sim. Existem fios espirituais que são conectados com o membro de pessoas. Pessoas que já são do maligno e que conseguem ouvir e ver. Bom, mas isso eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero perder o foco. Como o reino espiritual é muito extenso, tem várias ramificações, se eu for entrar nessas ramificações, então com certeza eu vou acabar entrando em outros assuntos que são muito extensos. Então, sobre as telas de TV, muitas pessoas, elas usam essas telas para transmitir, até mesmo no computador. Eu não aconselho você que não tem armadura espiritual, ficar assistindo vídeos de pessoas expulsando demônio. Você sabia que esses demônios, eles podem vir através de uma tela, vir para sua vida. E se você não tiver preparo espiritual, não tiver sensibilidade espiritual, se você não tiver armadura, você vai ser atacado por aqueles demônios. Então, cuidado com esses vídeos de libertação, tá? Tem coisas que realmente não tem necessidade de filmar, que você não precisa estar vendo para crer, entende? Por isso que a gente acaba não gravando as coisas que acontecem aqui na igreja, porque são batalhas espirituais. A gente tem esse cuidado, até mesmo com aquilo que as pessoas vão ver depois, para que elas não recebam nenhuma seta, não receba nenhum demônio passe pelas telas. Então eu prefiro gravar áudio e postar. Bom, eu queria falar também sobre a questão do óleo, né? Que eu havia falado sobre as cores dos olhos. Eu não vou entrar em detalhes sobre todas as cores, mas é como eu disse, como eu estava falando, né? Sobre a questão dos olhos. Então, tipo, o óleo amarelo, o óleo dourado, ele vai bloquear os demônios, vai fazer barreira para os demônios. Mas os bruxos, eles conseguem passar pelos espelhos mesmo sendo ungido com este óleo dourado que eu falei. O óleo que você tem que ungir os espelhos para impedir que os bruxos passem são os óleos da cor verde. Por que da cor verde? Porque no mundo espiritual há regras. No mundo espiritual há regras que foram pré-determinadas por Deus. Como, por exemplo, na batalha espiritual, uma pessoa que é guerreira espiritual, ela nunca vai guerrear com um demônio que tem um nível diferente do dela. Que tem um nível espiritual, assim como os demônios têm níveis, bruxos também têm níveis, guerreiros espirituais também têm níveis. Então jamais Deus vai permitir que você sofra um ataque de algum demônio que não tem o mesmo nível espiritual que o seu. Porque é uma guerra desleal. E no mundo espiritual, as regras, as leis que regem o mundo espiritual foram escritas por Deus. Porque senão os demônios, eles iriam fazer o que eles queriam. Outros demônios de outras patentes, outros níveis, só vai atacar uma pessoa se ela der brecha. Ou seja, uma pessoa que deu brecha espiritual, cometeu pecados, uma pessoa que está dando brecha na vida dela, em alguma área, eles têm legalidade espiritual para entrar. Porque a aliança dessa pessoa com Deus está quebrada. Então nem óleo resolve, nem oração. Isso aí tem que refazer a aliança com Deus. Eu estou falando para vocês isso porque é uma estratégia que nós usamos aqui.
E eu tenho propriedade do Senhor para falar sobre isso. Tem muitas coisas que eu não tenho permissão para falar. Coisas de alto nível. Coisas como, por exemplo, os mistérios que foi nos revelado sobre o céu. Tem coisas que eu não vou poder falar. Mais pra frente, talvez, se o Senhor me permitir, eu possa falar alguns segredos do céu. Alguns. Outros não, porque são coisas tão inefáveis, tão inimagináveis. Coisas que não está escrito na Bíblia. Porque, gente, o céu é tão extenso que todos os mistérios de Deus não tem como estar escrito num livro. Porque Deus é criador e, acreditem, até hoje Ele continua criando, até hoje Ele cria. Ele continua criando anjos, arcanjos, criando estratégias de guerras, batalhas. A Bíblia diz que o Senhor tem um arsenal no céu. Então Ele é o general de guerra. Por conta disso, eu digo a vocês que, às vezes, as pessoas, os teólogos, aqueles que se preocupam muito com aquilo que está escrito, sabe, eles acreditam só no que está escrito. Nós temos que acreditar no que está escrito, mas não podemos acreditar só no que está escrito. Porque a palavra do Senhor fala que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então há coisas que de fato estão, sabe, no reino espiritual, há coisas que estão no reino espiritual. Desculpe o barulho, irmãos. Tem uma irmã aqui, né, que chegou aqui agora. E se tiver algum barulho externo, os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Por favor, peço que vocês prestem atenção nas palavras, tá? Que é isso que importa. Então, há muitas leis que regem o mundo espiritual. Então, uma delas é a batalha desleal. Então, você só vai sofrer um contra-ataque. Um ataque de demônios. Se você não estiver conectado com o céu, se você não estiver blindado com armadura, se você não tiver a sua aliança com Deus, você vai sofrer um ataque desleal, porque aí é legalidade. Deus e legalidade, eles entram mesmo. Mas quando não há legalidade, quando você tem armadura, quando você está conectado com Deus, você tem a sua aliança com Deus, então ocorrem ataques de níveis iguais ao seu, níveis espirituais. Então, como eu estava falando, né, sobre a questão do óleo, o óleo verde, isso foi uma estratégia que nos foi dada, porque a gente estava tendo muitas batalhas, muitos problemas com bruxos, né? Estamos sendo atacados por muitos bruxos nesse momento, e bruxos de nível médio. E nós não estávamos entendendo, porque tudo que a gente fazia, né, ou falava, os bruxos estavam sabendo, sabe? A gente não estava sabendo como, estava escapando as nossas estratégias de guerras, algumas informações referente àquela batalha. E aí nós ficamos sabendo, né? Sabemos qual era a estratégia que eles estavam usando. Durante uma batalha espiritual contra 3 bruxos, eu profetizei que a alma dele, que veio em projeção astral, fosse paralisada no espiritual e criasse barreira no corpo dele para que ele não voltasse para o corpo dele. E assim nós podemos atacar ele, bater nele espiritualmente, né? Contra-atacar de maneira espiritual, gente. Entenda, a nossa guerra é espiritual, não é contra a pessoa. Os bruxos são seres humanos, mas quando eles nos atacam com a força dos demônios. Então é contra essa força que nós guerreamos. Então no espiritual pode ter uma batalha, sim, espiritual. Então ali nós seguramos eles no espiritual, prendemos eles. E os arcanjos, né, que estavam ali em nossa volta, na guerra, na batalha, nos ajudando
amarrando os demônios com corrente de fogo. Nessa batalha, nessa guerra, que esse bruxo já estava enfraquecido de tanto, né? De tantas derrotas, porque toda vez que eles perdem uma guerra, perdem uma derrota, eles descem de nível. Eles não querem descer o nível espiritual deles. Então eles não desistem. Eles lutam até a morte. Até a morte. Eles não param um minuto. Então foi assim, né, que nós sabemos que eles estavam tendo acesso através dos espelhos e das telas. Só que a gente sempre ungiu telas e espelhos, a gente sempre ungiu. Mas na verdade nós estávamos ungindo com um óleo dourado. E precisávamos usar o óleo verde, porque no mundo espiritual a regra do óleo verde é bloquear. É como se fosse uma placa de proibição para os bruxos. É bloquear o acesso, a entrada, a saída deles através da projeção astral, através das telas. Então, a única forma que nós conseguimos de bloquear a eles passarem por esses portais através de projeção astral foi ungindo as telas verdes, né? As telas com óleo da cor verde, óleo consagrado. Enfim, só para vocês entenderem, porque talvez alguém vai ficar questionando, mas por que óleo verde? O que isso quer dizer e tal? No mundo espiritual tem as leis, não foi eu que escrevi elas, então eu não posso explicar exatamente o motivo do porquê da cor verde, eu não sei. E tem coisas que a gente não vai ter resposta mesmo porque não pertence a nós saber. Amém? Bom, outra coisa que eu quero falar é sobre a projeção astral, né? Como ocorre a projeção astral dos bruxos? Como que eles conseguem passar por esses espelhos? Como realmente de fato ocorre? Né? Nós temos algumas informações porque já tivemos guerras e batalhas contra bruxos e conseguimos ganhar um deles, né? Conseguimos vencê-lo e um deles nós conseguimos ganhar para Cristo. Então, foi graças a isso, né, que nós conseguimos saber vários tipos de estratégia. Claro que essa estratégia da qual estou falando é contra bruxos de nível médio, tá? Porque a gente ainda não tá no nível para guerrear contra os bruxos da África, como por exemplo. A gente tá quase. Então, no momento, as nossas experiências, nossas batalhas espirituais têm sido contra os bruxos de alto calão do Brasil, que são bruxos de médio grau. Aqui no Brasil não tem nenhum que tenha um grau alto, são tudo médio, que são os bruxos dos famosos. Aquele que fez o Lula ganhar a presidência. As nossas guerras têm sido contra esses. Bom, enfim, como eu estava falando, vou voltar aqui. Tem muita coisa, muito detalhe que eu não posso falar, não posso revelar, não posso dizer como as coisas acontecem aqui. Não posso dizer como que realmente acontece, porque são coisas sobrenaturais e espirituais. E nem todo mundo tem a mesma fé. Então, para evitar que as pessoas blasfemem ou algo do tipo, eu prefiro não revelar, para poupar a alma de alguém. Até porque, como eu disse, tem muita coisa no espiritual que não está escrito na Bíblia. Então, tem as pessoas que, a maioria, não acredita e fala: mas
Eu creio naquilo que está na Bíblia. Se sair da Bíblia, eu não acredito. Ótimo, então você vai ter o seu conhecimento somente naquilo que está escrito. Você vai ter experiência somente naquilo que está escrito. Não vai sair daquilo. É um nível. Você vai ficar naquele nível. Não vai subir. O nível espiritual de conhecimento, sabedoria, de guerra. Não vai subir o nível. Você vai ficar no raso. Você não vai mergulhar no profundo de Deus. Por quê? Porque você só acredita só até ali. Ponto final. Está escrito até Apocalipse, então até Apocalipse eu creio. Ponto final. Passou disso, não está escrito, então não creio. Por isso que eu disse, nem todo mundo tem a mesma fé. Então, para evitar que as pessoas blasfemem, falem coisas que elas não sabem, e por amor à alma, a essas vidas, eu prefiro que tudo, nem tudo, aliás, seja revelado. Pelo menos assim eu recebi do Senhor a ordem. Bom, vamos voltar aqui ao que estávamos falando sobre a projeção astral, tá? A projeção astral, ela acontece da seguinte forma. A projeção, ela ocorre da seguinte forma. Bom, o bruxo, a pessoa, né? No nível mais baixo, nível 1. Isso eu tô falando de bruxo, tá? Existem várias classes. Existem macumbeiros, feiticeiros, satanistas. Existem uma classificação deles. Então, cada um tem uma classificação. Por exemplo, o macumbeiro, ele faz as coisas. Ele faz o sacrifício, ele mata ali o bode, ele que faz o serviço. E tem os mandantes, que são os bruxos. Aqueles que mandam, aqueles que conseguem ter pactos no inferno. Né? Então, eles têm um nível mais alto de poder satânico. Então, todo o sonho de um bruxo, de um macumbeiro, feiticeiro, você pode dizer assim, é qualquer... Para mim é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Pode ter certeza que não. Então, é necessário ficar esclarecido sobre isso. Que há vários níveis sobre ele. Assim como numa igreja, há patentes. Auxiliar, obreiro, diácono, pastor, presbítero. No mundo das trevas também tem isso. Por incrível que pareça. Também tem. Eles gostam de copiar a gente. Enfim, a projeção astral ocorre da seguinte forma. Tipo, no grau 1, que qualquer grau pequeno, eles já conseguem fazer esse tipo de coisa. Porém, é necessário que eles tenham um pacto. Eles têm um pacto, eles não podem ser rebaixados. Quando eles perdem batalhas, quando eles fazem o serviço deles e dá errado, por exemplo, eles descem nível. E eles vão perdendo os poderes aí, esses mágicos. Mágicos também são do diabo, sabia? A magia é dos demônios. Então, eles profetizam o endereço. Eles profetizam, eles não precisam de um espelho. Aliás, eles não têm espelho. Sabia disso? Eles não têm espelho. Por que eles não têm espelho? Porque eles sabem que o espelho é um dos maiores portais que existem. Então, eles sabem que eles podem ser atacados por outros mais fortes que eles através do espelho. E outros podem estar vendo o que está fazendo, podem estar vendo o que eles estão fazendo, vendo e passar pelos portais. Então, eles não são bobos, né? Eles são espertos demais. Por isso eles não usam, eles não passam pelo espelho deles, eles passam pelo espelho da casa da pessoa. Então, eles profetizam. Eles profetizam, eles usam palavras de encantamento.
Eles profetizam um endereço, eles falam endereço. Eles falam que quer ir em projeção astral, a tal endereço tal. Eu não vou falar as palavras que eles falam, porque eu não quero ensinar ninguém a fazer isso. Isso é do diabo. Mas, segundo o testemunho daquele que nós conseguimos ganhar para Cristo, ele nos falou, me falou, aliás, sobre isso. Sobre a questão da projeção astral. Eu perguntei, né, como acontecia de fato do outro lado. Porque do lado de cá a gente já sabe, mas eu queria do outro lado de lá saber como que eles fazem. Se eles entram por um portal, por um espelho, se abre uma porta, tal, um túnel, como é? E ele me explicou assim, que eles profetizam o endereço. Eles falam exatamente o endereço da pessoa. Eles falam, eu quero ir na rua tal, casa de número tal, bairro tal, cidade tal. E ali, na hora que ele profetiza, já imediatamente abre-se todos os portais que tem dentro da casa da pessoa. Que portais? Portais que eu citei no início. Aparece todos. Se for um celular, vai aparecer um quadradinho pequeno. Se eles quiserem só ver o que a pessoa está fazendo, eles vão usar o portal pequeno. Não vão passar por ele, porque é como eu disse, eles não podem diminuir ele de tamanho, então não tem como eles passarem por um portal pequeno. Mas eles podem vigiar, eles podem ver o que a pessoa está fazendo. Eles podem ver o que a pessoa faz. Eles não podem ouvir. Eu vou falar sobre os condutores que permitem que eles ouçam, que é outra coisa que eu vou falar logo ainda nesse vídeo. Mas ali aparecem os portais. Então uma casa cheia de espelho tem um monte de portal. Então ele consegue, se ele quiser ter acesso ao quarto de uma pessoa, por exemplo. E aquele quarto está blindado espiritualmente. Tem barreiras espirituais, tem um anjo na porta, tá ungida, mas tem um espelho enorme no quarto. Adiantou o quê? Nada. Eles vão passar pelo portal, que é o espelho. Quanto maior o portal, mais eles conseguem passar e levar legiões de demônios. Eles não vêm sozinhos, eles vêm acompanhados. São soldados das trevas. Imagine, além de vir e ainda traz uma renca de demônio com eles. Crente que não tem armadura vai ser uma presa fácil. Enfim, como eu estava dizendo, sobre a projeção astral. Os portais aparecem flutuando. E aí, a pessoa, o bruxo que está lá profetizando, ele cai. Desmaia, não sei o que acontece. Sei que o corpo cai e a alma sai, desprende do corpo. A alma desprende do corpo. E quando a alma desprende do corpo, ele vê o corpo dele caído lá e ele escolhe o portal. Se tiver numa casa celular, TV, como eu já falei, você tem nenhum crente pode ter televisão em casa. Nenhum. Nem monitor desligado. Se tem um monitor do computador, notebook, vire para baixo, cubra, faz alguma coisa. Mas a televisão, principalmente aquelas grandonas, sabe? São as piores. Ali passam os maiores demônios e legiões. Enfim, vai aparecer para ele todos os portais que tem naquele endereço, naquela casa. Então ele vai escolher qual que ele quer entrar. Ele vai ver qual que cabe ele. Se uma casa tem um espelho assim, quadradinho, que cabe uma pessoa passando por ele com dificuldade, ele vai passar por ele. Então, ele vai entrar no portal que ele escolher e ele tem 5 minutos. Demora 5 minutos a viagem astral, aproximadamente. Se for de cidade para cidade. Se for de país, se ele quiser ir para algum lugar em outro país, pode demorar até 20 minutos, de 15 a 20 minutos. É um pouco mais longa a viagem.
Ele diz que ele passa como se fosse aquele portal, ele passa. E é como se fosse um túnel escuro. E lá na frente tem a claridade, que é a saída dele, que dá na casa da pessoa. E ali eles conseguem passar, eles conseguem ouvir tudo. Ouvir não, ver. Bom, é assim que eles passam, tá? Como eu já falei. Bom, aqui agora eu vou falar sobre os indutores. São os condutores, né? Animais de estimação. Existem outros portais também que eu quero falar para vocês antes de entrar nos condutores. Não são portais, mas são condutores. São os objetos que eu esqueci de falar aqui. Sobre os objetos. Como, por exemplo, um quadro. Você sabia que um quadro, ele pode também ser um portal? Ele pode ser um portal, mas não para um bruxo, mas para demônios. Se você tem quadro de uma pessoa famosa, da Anitta, por exemplo, algum cantor famoso, alguém que é idolatrado. Se você tem um quadro de alguém que morreu, olha, isso é tão sério, você não tem ideia. Você sabia que todos os demônios e maldições que estavam na vida daquela pessoa que morreu fica no quadro, na imagem dela, na fotografia da pessoa? Fica na imagem dela. E você coloca o quadro lá na parede enorme da pessoa que morreu. Não pode, não deve. Não é bom. Roupas são indutores. Não são portais em si. Não para bruxos, mas para demônio. Eles conseguem passar porque eles ficam presos. Eles ficam presos na imagem, na foto. Eles ficam presos. As pessoas ficam vendo vídeo de gente morta, foto de gente morta. Tem que tomar cuidado também com a capa de vídeo, as pessoas que fazem vídeo. Tem canais aí que faz vídeo contando experiência e fica mostrando a imagem dos demônios. Vocês não sabem o que acontece quando vocês olham para aquela tela. Vocês não têm ideia o que acontece no espiritual. Os demônios ficam presos, congelados, mas eles conseguem sair e entrar assim de boa. Como se fosse a casa deles. Bom, vou falar a classe de indutores a qual eu falei, que são esses objetos, também os animais de estimação. Sim, já tive várias experiências com isso. Com os animais de estimação. Nós tínhamos aqui na casa pastoral 2 gatos. E a gente percebeu que, sabe, os demônios estavam sabendo das coisas, estavam sabendo das nossas estratégias. Estou falando essas coisas para vocês porque são coisas básicas para vocês se armarem. Claro que eu não vou estar falando aqui as nossas estratégias realmente que usamos. Isso é um segredo entre mim e Deus. Não vou poder falar. Isso são coisas que só vai saber quem realmente vir aqui. E quem ver. E nem tudo pode ser falado ou revelado. Mas o que eu estou falando é o segredo dos demônios, o segredo dos bruxos. É o segredo deles. Certamente eles vão ficar irados comigo por causa disso que eu estou falando, mas tudo bem. Tô acostumada já. Normal. Pra mim já virou normal, já virou rotina. Todo dia uma guerra. Mas enfim. Os animais de estimação, eles são indutores. Eles conseguem transportar demônios de um local para outro. Os demônios conseguem facilmente possuir um animal. Eles conseguem ouvir o que você fala, por isso que eu disse. Eles conseguem ver através dos olhos dos animais
e ouvir, e levar informação para os bruxos. E sim, os bruxos também conseguem conectar fios espirituais nos olhos e nos ouvidos dos animais de estimação. Então nós tínhamos aqui 2 gatos e a gente estava tendo muito problema com batalhas, porque eles estavam sabendo de coisas que só nós sabíamos e a gente não sabia como. Então nós descobrimos que na verdade eu tinha 2 gatos fofoqueiros. Fala assim um pouco engraçado, né? Para você estar ouvindo isso. Mas, enfim, eram 2 gatinhos que eu gostava muito deles, mas eu percebi que era um perigo para eles ficarem aqui num ambiente com tantas batalhas espirituais. Então eu optei em doá-los para evitar que eles ficassem sendo usados assim pelos demônios. Então, para a segurança deles, até mesmo todo ataque, toda seta que era lançada contra mim, seta de enfermidade, alguma coisa, pegava neles. Eu estou com 2 cachorrinhas agora. Então, sempre pega nelas. Sempre. A gente tem que sempre estar orando. Tem que estar sempre ali repreendendo o mal. É uma batalha a mais. Quem tem acesso ao mundo espiritual, quem é guerreiro no mundo espiritual, ter animal de estimação dentro de casa não é bom. Não é bom porque é uma guerra a mais para você travar. Porque você tem que ficar protegendo eles. E eles podem sim ser usados pelos demônios e pelos bruxos dessa forma que eu falei. Eu sei porque eu tive experiência própria com isso. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês não vão pegar o bichinho de vocês, abandonar, botar na rua ou judiar deles. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, eles são vítimas. Eu estou dizendo a minha experiência, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo para ninguém fazer nada disso. Estou dizendo que vocês têm que orar pelos animais de vocês. Orar, apresentar eles a Deus. Porque setas podem sim pegar neles. Eles podem ficar doentes, até morrer. Se for enviado uma macumba para matar alguém da casa e não conseguir pegar nessa pessoa, vai pegar nos animais. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, é isso. É isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Bom, peço desculpa pelo vídeo ter ficado muito longo, eu tentei resumir o máximo, mas eu disse, o mundo espiritual é muito extenso, tem muitas ramificações que leva a outras áreas, e eu tento resumir o máximo possível e falar o máximo possível daquilo que eu adquiri de conhecimento em poucos minutos, para que a igreja esteja armada espiritualmente, para que você esteja preparado. Você sabe, a armadura de Deus está no livro de Efésios 6. Você pode ler lá e você pode se armar com ela, você pode profetizar o capacete, a espada, você pode profetizar quando orar, você pode pedir a Deus que Ele te revista da armadura dele, mas não pode ter nenhuma brecha. Se tiver uma brecha, vai estar faltando alguma parte na sua armadura. E guerrear espiritualmente não é uma pessoa, não é simplesmente, eu vou ser arrebatado no mundo espiritual, eu vou guerrear contra um demônio. Há vários tipos de guerras e há vários tipos de guerreiros. E você pode guerrear sim, cortando o laço de morte através do poder da palavra, profetizando vida aonde tiver morte. Você pode usar a palavra ao seu favor. Não tem arma mais poderosa do que essa, que é a palavra. Jesus venceu o Satanás, o diabo, quando ele foi levado e tentado ao deserto através do poder da palavra. Então é através dela que vocês vão vencer. E outro dia eu vou estar postando um vídeo falando sobre isso, sobre a armadura e sobre o poder da palavra na batalha espiritual. Amém? Fiquem na paz e Deus abençoe em nome de Jesus.